roupa bem clara, assim, para transmitir um pouco dessa paz, até imaginando que o perdão faz isso com a gente. Perdoar nos deixa mais leves, nos deixa mais em paz, nos deixa mais tranquilos, né? Seja com a gente mesmo, seja com as outras pessoas aí. E aí, tem assim cerca de uns 3 meses que eu venho pensando nesse tema do perdão. Eu estava a caminho de casa, voltando da clínica, tinha atendido uma paciente, justamente a gente estava tratando essa questão, essa importância de perdoar. Ela estava passando por um momento ali em que ela estava se esforçando muito para que isso acontecesse. E aí eu vim pensando o quanto que o perdão ele é curativo e o quanto que ele é preventivo. Então me veio nessa coisa muito forte de falar sobre isso, de falar sobre esse caráter curativo que o perdão tem. Por que tem um caráter curativo? Porque nos ajuda a aliviar a culpa, a trabalhar os remorsos, aí, os ressentimentos, né? Esse remoer que geralmente a gente fica quando se trata de uma situação desconfortável envolvendo outras pessoas aí, e a gente se sentindo magoado em função de alguma coisa, de algum acontecimento. Então, olha só, vamos partir de um conceito, né? A gente sempre parte de um conceito, e aí eu quero entrar um pouco na questão dos pensamentos que envolvem muito a questão do perdão. Quais são os pensamentos que dificultam a gente a tomar essa decisão, a ter essa atitude de perdoar? Quero trabalhar um pouco sobre isso. E na sequência eu quero trabalhar com vocês, trazer para vocês um exercício de visualização, um exercício, uma vivência, a gente chama de vivência, um exercício em que a gente vai praticar, né? Vai entrar em contato aí de uma forma um pouquinho mais profunda com a gente, para a gente conseguir, né, exercitar o perdão aí de uma forma um pouco melhor. Então vamos pensar no conceito, né? Eu tenho certeza que existem várias formas de falar o que é perdoar, mas um dos conceitos tem sido o meu predileto. Eu tenho gostado muito, né, do conceito, da definição de que o perdão é uma força pessoal. E se é uma força pessoal, se é pessoal, é das pessoas. Ou seja, é uma força minha, é uma força sua, é uma força de todos nós. Por que é uma força, né, de todos nós? O que são forças pessoais? É um conceito que vem da psicologia positiva, em que os estudiosos, né, os estudiosos da psicologia positiva, eles partem da ideia de que para resolver os nossos problemas, para a solução de problemas e para alcance das nossas metas, dos nossos sonhos, a gente não necessariamente precisa partir daquilo que é mais difícil, do que é dificultador, do que é mais desafiador, mas a gente pode partir também daquilo que é força, daquilo que é positivo, daquilo que já está na gente, que a gente já tem e que é positivo, né? Então, assim, quando a gente pensa dessa forma, que o perdão é uma força pessoal, se é pessoal, é para pessoas e eu sou pessoa, quer dizer, né, eu tenho essa força, isso vai enfraquecendo essa ideia, essa construção de que a gente tem de que perdoar é difícil. Né? Então a gente tem muitas pessoas que, como se depara com a dificuldade de perdoar, o que elas entendem, né? É melhor deixar para lá, é melhor, né, ficar no conforto aqui, mesmo que é um falso conforto, né? Porque traz uma série ali de mal-estar. Quando eu falava que tem um caráter, né, curativo e preventivo, porque eu entendo que cura essas mágoas e os ressentimentos, a culpa que a gente costuma ou carregar ou culpar a outra ou as outras pessoas que estão, né, envolvidas ali numa situação em que a gente se sentiu ferido, magoado, machucado, maltratado. E tem um caráter preventivo. Então, quando a gente perdoa, quando a gente, né, se permite, entende que a gente merece perdoar porque isso é bom para mim, isso é bom para nós, a gente também previne. Eu acredito que a gente previne aí problemas mais graves, mais sérios aí, de saúde emocional mesmo e físico também, tá? Então, partindo desse conceito, a gente vai enfraquecendo a ideia de que perdoar é muito difícil. E uma outra paciente minha, muito querida também, quando eu decidi a data da live, deve ter uns 15 dias, eu estava no atendimento com ela, e ela me falava assim, Elaine, eu sei, eu sinto que eu preciso perdoar mais.
e eu quero perdoar. E aí fiquei até pensando no tema, falando, gente, é importante a gente pensar que a gente quer, né? Ela dizia isso, eu quero perdoar, eu entendo que eu posso perdoar, eu vou pensar que eu consigo perdoar. Então, quando a gente começa a criar essas cognições, né, a fortalecer, a nutrir essas cognições, vai criando um caminho, vai facilitando o caminho para que a gente possa realmente perdoar. Uma coisa que eu trouxe aqui para a gente pensar, o que acontece? Se a gente for fazer uma retrospectiva aí na história da humanidade, a gente vai ver, vai perceber que quando a gente errava, o que acontecia? Né? A gente vem de uma época aí, de uma cultura de que era necessário castigar, punir, de alguma forma a pessoa quando ela errava. E aí a gente traz isso aqui internalizado, não que isso foi dito para nós, olha, quando alguém errar com você, você vai precisar punir, castigar essa pessoa. Não, gente, o que a gente experimenta, o que a gente vive lá na nossa, né, na nossa primeira infância, nos primeiros anos de vida, vão sendo internalizados aqui no nosso inconsciente de uma maneira assim, a situação é uma e a gente internaliza uma mensagem implícita, sabe? E a gente vai construindo as nossas crenças, a gente vai acreditando nisso que está lá no nosso inconsciente a partir dessas vivências que a gente tem. Então, não necessariamente, né, alguém chegou e falou que teria que ser dessa forma, mas a forma com que a gente foi tratado quando a gente errava, né? Então, se tinha castigos, tinha punições, a gente ia internalizando uma mensagem, entendendo que errar é muito ruim e que errar merece castigo, merece punição. Eu lembro de uma paciente que ela tinha um cabelo, né, grande, um cabelo assim bem bonito, e aí teve uma sessão que ela chegou com um cabelo bem curtinho, né, bem menor, e eu falei para ela, cortou o cabelo, e ela disse assim, eu vou te contar o que aconteceu. E aí trouxe, né, ali algo que ela entendeu que era um erro, e ela entende que quando ela erra, ela precisa ser punida de alguma forma. Então ela entendeu que cortando o cabelo ela estaria se punindo e resolvendo aquele erro dela. Então, entendendo dessa forma, a gente traz isso para as nossas relações. A gente entende que, olha, se errou comigo, eu vou ter que pegar pesado, né? E aí a gente vai encontrando, vai alimentando esses pensamentos que alimentam uma emoção aí. A emoção associada no primeiro momento é a emoção da raiva, né? E o que está relacionado com a emoção da raiva? A emoção da raiva, ela se relaciona com pensamentos de injustiça. Então, quando a gente vai nutrindo pensamentos de que o que aquela pessoa ou aquelas pessoas fizeram é uma injustiça comigo, quando a gente vai nutrindo pensamentos de que me desrespeitou, de que me agrediu, né? Esses pensamentos, eles vão fortalecendo essa emoção da raiva e nos leva a ter pensamentos, a ter comportamentos automatizados muitas vezes, de ressentir, de estar o tempo todo remoendo, lembrando, voltando àquela situação, às vezes ali pensando, poxa, podia ter sido diferente, como se tivesse algum jeito, né, de voltar lá atrás e fazer diferente. A gente vai reproduzindo isso de uma forma muito automatizada, sabe, gente? E aí, tendo uma tomada de consciência, porque qual que é a grande proposta aqui, qual que é, né, o meu grande intuito, é trazer a nossa consciência, é a gente entender que os padrões, né, culturais, os padrões que vem aí, que a gente vem internalizando, que vai passando de geração em geração, tem padrões que são favoráveis, que são aquelas coisas, aquelas regras, valores princípios que nós vamos manter, porque isso nos favorece. Agora, tem alguns padrões que quando a gente toma consciência de que a gente está apenas reproduzindo, repetindo, passando isso adiante, a gente consegue ter ali um poder mesmo de romper com esse padrão, de escolher, de fazer escolhas ali conscientes, para que a gente não continue refém desses padrões, né? Para que a gente possa definir, escolher qual que é o caminho que a gente vai seguir, vai continuar. Então, assim, quando a gente vai alimentando esses pensamentos da raiva, a gente vai nutrindo esses comportamentos automatizados e
E aí, ao contrário do que a gente pensa, né, que a gente vai acreditando, o que a gente tem lá como crença condicional? Se eu remoer, eu vou ficar bem, vai passar, vai ficar tudo certo, né? Ou então tem a crença condicional, tá lá no inconsciente, viu, gente? Se eu me afastar dessa pessoa, se eu me distanciar dela, se eu ignorá-la, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, tá ok. Mas será? Será que remoendo? Será que ressentindo, né, trazendo esse sentimento que assim de uma certa forma um sentimento que nos deixa mal, né, que traz um mal-estar pra gente? Será que é mesmo dessa forma que a gente vai resolver, que a gente vai ficar bem, que a gente vai melhorar? Ou será que se a gente pensar em outras formas, a gente pode de repente se ajudar mais e ajudar nessa relação? Essa semana, meu filho estava assistindo o filme Esqueceram de Mim e tem uma cena lá que me chamou muito a atenção, que acontece exatamente o seguinte. Ele encontra um senhor lá na igreja e aí esse senhor fala com ele que há 10 anos não conversa com o filho. Ele fala, eu fiquei muito nervoso e eu falei palavras que eu não queria falar e eu falei com ele que eu não falaria mais com ele, que não encontraria mais com ele, alguma coisa desse tipo. E ele fala que o filho disse a mesma coisa para ele. E aí o protagonista do filme, o Kelvin, ele responde assim, mas você não tá... por que você não liga para ele? As crianças, né, elas são tão espontâneas e resolvem os negócios tão rápido assim, por que você não liga para ele? E aí ele respondeu assim, eu tenho medo da reação dele. E o menininho disse para ele assim, você não está um pouco velho para ter medo? E aí ele fala, a gente envelhece para muitas coisas, mas o medo, para a gente não envelhece por um medo. Muito legal, muito interessante, mas trazendo ali uma dor, né? Uma dor de estar há 10 anos sem se comunicar, sem se relacionar, sem se conectar com o filho. E quantas pessoas na vida real vivem isso? Por quê? Porque não perdoou, porque tem medo da reação do outro, porque não sabe como que vai enfrentar isso, como que vai fazer, como que vai dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo, né, gente? E qual que é o problema se esse primeiro passo for dado por mim? Qual que é o grande problema? Qual que é, né? A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de ser o proativo aí, de dar o pontapé inicial, né? Alguém vai ter que fazer essa ponte, vai ter que tomar essa atitude. Né? E aí é tão legal que o menino, para finalizar, fala com ele assim, eu tinha muito medo de ir no porão, até que um dia eu me obriguei a ir lá, e aí eu acendi a luz e vi que não era tão escuro assim, né? Quer dizer, o meu medo ele era muito maior do que a realidade, do que o que eu podia enfrentar, do que o recurso que eu tinha para lidar com aquele escuro, que era acender a luz do porão. E aí ele fala com ele assim, liga para ele, porque se você ligar, pelo menos você vai saber, você vai ter certeza se ele quer ou se ele não quer falar com você. Né? E aí pensando nessa época do ano, a gente está aqui bem nas vésperas do Natal, apenas 10 dias aí da noite natalina, eu fiquei pensando em quantas pessoas que se privam de ter esse encontro, de fazer esse encontro, de ter esse momento com pessoas ali às vezes da família, pessoas próximas, amigos. Por quê? Porque está nutrindo, está alimentando, está olhando para o problema, ao invés de buscar uma forma de resolver de fato, né? De seja conversando, seja agindo ali, né? Chamando para entender, para esclarecer aquilo que aconteceu. Mas não, né? Acaba ficando naquele falso conforto lá de que muitas vezes é melhor deixar para lá do que entrar em contato, porque não sabe, né? Tem medo, não sabe como que a outra pessoa vai reagir. E aí a gente precisa nos posicionar diante dessas situações, né? Mas nos posicionar de uma forma consciente, de uma forma clara, de uma forma que vá nos ajudar e não simplesmente ficar nesse automatismo, trazendo de padrão a padrão, reproduzindo, porque quando eu errei foi muito doloroso, as pessoas pegaram pesado comigo, então eu também vou pegar pesado. E aí a gente acaba achando que está punindo o outro, quando muitas vezes a gente está se punindo, a gente está se privando, né? Porque perdoar, gente, é para mim, não é para o outro. Né? Perdoar é para o meu bem-estar, e a gente traz pensamentos ali, cognições muito negativas a respeito, né? Então vamos entrar um pouquinho aqui nessa parte dos pensamentos,
Quais são as cognições, quais são os pensamentos que nos bloqueiam, que dificultam a gente tomar essa decisão de perdoar? Então, pensamentos, por exemplo, se eu perdoar, eu vou permitir que o outro novamente, né, pise na bola comigo, que novamente eu vou dar carta branca para ele fazer de novo, me magoar de novo, me ferir de novo. Esse tipo de pensamento vai gerar o quê? Vai gerar talvez até uma ansiedade, né, uma preocupação, e se, né, e se eu perdoar e continuar, essa pessoa continuar me fazendo mal? Então gera também, olha as emoções envolvidas, a raiva no primeiro momento, a tristeza por às vezes se tratar de alguém especial, de alguém importante, e aí a gente fica pensando, poxa, essa pessoa fez isso comigo, e aí a gente às vezes esquece de pensar que essa pessoa é ser humano, assim como eu sou, como todos nós somos, né? Assim, quando nós cometemos os nossos erros é de propósito, é simplesmente para magoar alguém, né? Tem essa intenção clara de prejudicar, de magoar, de deixar a pessoa ali, né, mal. Então muitas vezes a gente esquece de lembrar disso, né? Que antes de qualquer papel que a gente assuma na sociedade, nós somos seres humanos, né? Então nós somos passíveis de erros. E aí pensar, por exemplo, que quem magoou é culpado das emoções que eu estou sentindo agora, que perdoar vai me deixar vulnerável, que perdoar vai ser um sinal de fraqueza, né? Nossa, se eu perdoar, se eu fizer as pazes com essa pessoa, eu estou aqui demonstrando para todo mundo que eu sou fraco, que eu, né? Porque durante muito tempo, e principalmente para os homens, era preferível mostrar raiva do que mostrar tristeza, do que mostrar humildade, do que mostrar essa parceria, do que mostrar que você pode fazer as pazes com alguém, com essa pessoa, né? Então, assim, essa ideia da fraqueza, essa ideia de que vai dar permissão para o outro de me fazer mal de novo, esses pensamentos, eles vão contribuir para que a gente se afaste, para que a gente não perdoe, para que a gente continue, né, batendo de frente ali, talvez com a pessoa e talvez com a própria situação. Não, gente, que perdoar me obriga a fazer as pazes com ninguém. Não, necessariamente não é isso, né? Eu posso perdoar e não necessariamente continuar um ciclo, eu posso romper um ciclo com a pessoa, né? Não necessariamente. Agora, a respeito disso, tem um ponto que eu acho importante colocar, é que nem todo mundo que muitas vezes pisou na bola com a gente são pessoas más, e são pessoas que a gente precisa se afastar delas. Uma das grandes perguntas é o seguinte: Elaine, mas a pessoa nem pediu desculpas, nem pediu perdão, a pessoa não teve nem a humildade de pedir desculpas, de pedir perdão, e eu vou perdoar? E eu vou desculpar? Olha só, é um pensamento também, é uma crença também, né? Eu só posso perdoar se o outro pedir perdão, se ele fizer a parte dele. Ele sequer pediu perdão e eu vou perdoar? Perdão é uma decisão, e essa decisão é na primeira pessoa. Decisão é sempre na primeira pessoa. Eu perdoo, né? Se eu ficar na dependência do outro me pedir ou não me pedir desculpas, o que vai acontecer? Eu vou estar focando naquilo que eu não tenho controle. E eu focar naquilo que eu não tenho controle não me favorece, né? Se a outra pessoa está pronta, se ela está madura para pedir perdão, para pedir desculpa, se ela tem esse aprendizado, isso daí já foge ao meu controle, né? Agora eu tenho o controle da minha decisão, e decidir, gente, é super importante, né? Enquanto a gente fica ali sem tomar decisão, o nosso cérebro ele fica sem saber que direcionamento nos dá. É importante a gente decidir, até para ajudar, para facilitar a nossa mente, dar os comandos, né? O nosso cérebro fala, olha, isso que você precisa fazer. As estratégias são essas, por quê? Porque você está segura, está certa daquilo que você quer. Então decidir é super importante em todas as esferas da nossa vida, né? Eu sei que tem momentos que são difíceis, que a gente fica ali precisando fazer uma análise, mas faça, né? Faça aquele inventário lá de vantagens e desvantagens acerca dessa escolha ou acerca da outra, mas decida, né? E aí é muito importante a gente decidir por perdoar, é tomar essa decisão e entender que eu vou perdoar, entendendo que o outro, né? Eu posso, por exemplo, pensar que o outro é ser humano, que o outro erra, assim como eu também erro, né?
E quando a gente faz esse movimento, né, aí eu perdoo e aí eu sou perdoado, né, e aí acaba que a gente vai contribuindo para ter um círculo virtuoso ao invés de um círculo, né, vicioso, aquela coisa ninguém perdoa ninguém. E aí, essa questão de a pessoa pedir ou não pedir desculpas, a gente entra numa outra questão. Existem linguagens diferentes do perdão, linguagens diferentes para pedir perdão. E talvez até para perdoar. Nem sempre a pessoa que te perdoou, de repente vai chegar para você e falar, olha, tá tudo bem, tá resolvido, né? Você tá perdoado. Mas nas atitudes dela ali de aproximação, né? As atitudes dessa pessoa vão dando sinais de que ela te perdoou. E da mesma forma, o pedido de perdão, ele pode variar de pessoa para pessoa, né? Nem todo mundo teve esse aprendizado de pedir desculpas, de pedir perdão. Mas aprendeu a se aproximar, aprendeu de alguma forma a ter algum gesto que vai levar a esse perdão. E aí eu entro, né, eu vou dar até um exemplo da minha relação com meu esposo. Quando a gente namorava, ele tinha o hábito de se atrasar nos nossos compromissos e aquilo me deixava, né, estarrecida da vida. E aí um belo dia ele chegou atrasado, demorou e eu já estava bem nervosa. E aí ele falou assim... Ele veio me abraçando ali, né, fazendo um gesto de carinho, e eu falei com ele assim, mas você é cara de pau, né, você atrasa isso tudo e chega como se nada tivesse acontecido. E aí ele disse pra mim assim, você nunca percebeu que esse é meu jeito de pedir desculpas? Esse é meu jeito de te pedir perdão. Né? E assim, eu dei crédito para ele. Naquele dia, naquele momento, fez sentido para mim, eu acreditei nisso, né? Eu não fiquei fazendo ali inferências, atribuições, né? Falando que, não, que é lero-lero e tal. Não, eu simplesmente acreditei e entendi que ele pode ter uma linguagem diferente, um jeito diferente de pedir desculpas, de pedir perdão. E às vezes a gente está tão focado na nossa linguagem, na nossa forma, naquilo que a gente entende, na nossa crença, que a gente não vê, né? A gente só vê aquilo que a gente seleciona. A gente, né, tem uma atenção seletiva, quer dizer, se ele não pediu desculpa, se ele não pediu perdão, que é o que eu selecionei, que é o que eu entendo que tem que ser feito, né, para que ele seja perdoado, e aí eu não dou conta de perceber os outros movimentos que ele faz, que são também um pedido de perdão. Eu atendi um casal que o esposo, ele tinha lá uma questão bem ressentido mesmo com os pais da esposa, principalmente com o pai, e ele falava, eles não pedem desculpa, eles não pedem perdão, eles não reconhecem, até que ela foi e disse, mas você não vê quanta coisa bacana que eles fazem pra gente, né? Eles chegam lá em casa, eles vão visitar, eles levam uma coisa ou outra para nós. Então, assim, mostrando ali que esses pais estão de alguma forma querendo reconciliar, querendo reconciliação, querendo aproximação, mas que não sabem verbalizar, gente. Infelizmente, muitas pessoas não fazem bom uso ainda da linguagem, né? Da fala, do verbal. A gente tem esse recurso poderosíssimo, mas nem todo mundo aprendeu a lançar a mão desse recurso. E aí a gente entender que existem diferentes formas de pedir perdão é muito bom. Então, assim, queira perdoar, decida perdoar, não fique na dependência do pedido de perdão do outro, né? Não necessariamente a pessoa vai te pedir perdão e isso não pode impedir de você tomar a sua decisão de perdoar. Tá? Isso não pode ser empecilho, isso não pode, né? Até porque o benefício do perdão é para quem? É para mim esse benefício, é eu que mereço, né? Fazer as pazes aqui comigo mesmo, ficar bem comigo, né? Deixar de ressentir, elaborar isso que aconteceu, né? Assim, a gente não vai ser isento, não tem como a vida nos isentar dos momentos difíceis, dos momentos dolorosos, dos momentos de frustração, né? Não tem essa possibilidade. Então é muito importante que a gente consiga, né, que a gente consiga decidir, que a gente queira decidir, que a gente, né, entenda que a gente pode e que essa força está aqui dentro. A gente só precisa se apropriar dela. Lembra que é uma força pessoal, né? Tem até um teste que pode ser realizado, né? Um teste do site do Via Caráter, que pode ser realizado. Se alguém de vocês quiserem o link, a gente tem o link, né? A gente faz uso na clínica desse link com os nossos pacientes para que eles descubram quais são as forças pessoais dele e de repente você pode saber em qual classificação, né? Em que lugar da ordem
das suas forças pessoais, encontra-se o perdão, até para você ver, né, se você, né, vai perdoar com facilidade ou se está muito longe ali na classificação, para você ir entendendo o que dificulta tanto, né? Talvez se é uma força que não é uma das 5 forças máximas ali, talvez isso até explique né, por que é tão difícil para você perdoar. Mas você fazendo isso que eu tô trazendo aqui agora, buscando, identificando os pensamentos automáticos que você tem, os pensamentos automatizados, os pensamentos aí de talvez de uma reprodução que você traz, né, do que você ouviu aí na sua família, na sua história de vida, você identificando esses pensamentos, você já é capaz de fazer uma flexibilização deles. Né? Então, eu sugiro que você faça esse exercício, né? De observar o que você pensa em relação àquele fato que ocorreu, em relação a perdoar essa pessoa ou essas pessoas, tá? Então, identificar o que você pensa é um dos primeiros passos. E quando eu falei aqui que nem todo mundo que nos magoa são pessoas que a gente precisa se distanciar delas, aí eu acho que exige de nós um exercício até de humildade mesmo, sabe? Será que a gente tem dificuldade de observar e de admitir que é uma pessoa boa e que simplesmente talvez estava passando por um momento ali, né, mais complicado, mais vulnerável e que ela acabou, né, de uma forma também talvez não pensada, tendo aquela atitude para comigo, né? Muitas vezes a gente gosta dessa pessoa, é uma pessoa assim que significa para a nossa vida, que significa muito, e aí a gente, em nome de um ego aí, de fortalecer, de massagear esse nosso ego, a gente acaba se distanciando dessa pessoa, né? Então o exercício de humildade, ele sempre ajuda também, ele sempre contribui, né? Então assim, fazer esse exercício, dar o primeiro passo, né? Ser humilde para reconhecer, poxa, é uma pessoa bacana. E aí eu gosto até de sugerir o exercício de fazer o seguinte: pega uma folha, de um lado você vai colocar tudo de bom que essa pessoa já te proporcionou, do outro lado você vai colocar tudo de ruim que essa pessoa te proporcionou. E no final das contas você vai ver ali, né, nessa relação, nessa lista, você vai conseguir perceber se é uma pessoa que vale a pena você manter relações com ela, ou se é uma pessoa que você de fato viu ali, né, nos fatos, nas evidências, que é bom que rompa, né, que encerre o ciclo de relacionamento com essa pessoa. Então, isso é para observar se a pessoa é uma pessoa para você manter o relacionamento com ela ou encerrar o ciclo, mas independente de qual foi a lista maior, se foi o que ela te proporcionou de bom ou o que ela te proporcionou de ruim, perdoar importa. Perdoar importa, né? Você vai decidir se vai ou se não vai continuar se relacionando com ela. Agora, perdoar é sempre uma decisão importante, por quê? Porque isso é para você, é para o seu bem-estar, é para o seu merecimento, né? Aquela frase que a gente fala de que é libertador. Então, perdoar não é necessariamente que significa que a gente vai continuar mantendo as relações com essa pessoa, tá?